Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos resolver as questões do relatório pedagógico do SARESP da terceira série do ensino médio de 2011. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Lápis e papel na mão. Questão 1. Uma pesquisa mostra a variação do preço do arroz e do feijão no decorrer de 5 meses, conforme tabela. O gráfico que representa corretamente os dados da tabela é: olha, em março nós temos na tabela o arroz a R$ 2,10 e o feijão a R$ 2,50. Olhando no gráfico, o arroz é a coluna em branco e o feijão é a coluna em verde. Então vamos procurar aqui R$ 2,10 e R$ 2,50 em março. Nós notamos que aparece no gráfico A, no gráfico C e no gráfico E. Observe que nos gráficos B e D, esses valores não batem com os valores que estão anotados em março. Por isso, você já pode excluir as alternativas B e D. Agora vamos ver aqui, olha, abril, R$ 2,80, R$ 3,20. Temos aqui R$ 2,80, R$ 3,20 e aqui. Observe que no gráfico A está R$ 3,20 primeiro e depois R$ 2,80. Então está errado, porque está trocado. Também exclui o gráfico A. Então, ou é o C ou é o E. Olhando em maio, R$ 3,20 e R$ 4,50. Os dois estão iguais. Vamos para junho. R$ 3,50 e R$ 5,70. Aqui, olha, na alternativa E. Então, vamos excluir a C e a alternativa correta é a E. Questão 2. O quadro abaixo mostra a quantidade de algodão colhida por 3 irmãos durante o mês de agosto. Qual a diferença entre a maior quantidade e a menor quantidade de algodão colhida? Primeiramente, vamos colocar um zero aqui, olha, nos quilos que o Flávio colheu. E assim nós temos 5 quilos e 400 gramas. Agora a gente observa que a maior quantidade foi colhida por Júlia e a menor quantidade por João. Então, 7,52 menos 5,25, que é igual a 2 quilos e 270 gramas. Alternativa B. Questão 3. Tereza desmanchou o chapéu de Raquel e encontrou a figura abaixo. Qual era a forma do chapéu de Raquel? Um cone. Alternativa B. Questão 4. O hexágono, representado no plano cartesiano, possui seus vértices denominados por x, y, z, w, k e t. Quais as coordenadas do vértice T desse hexágono? Vamos assinalar aqui, olha, o vértice T. Vindo aqui, nós observamos que é igual a 2A, né? E aqui 3B. Então, nós temos 2A e 3B. A alternativa A. Lembrando que primeiro você olha no X, né? Depois no Y. Questão 5. Na figura, cada lado da malha quadriculada representa 1 quilômetro. Uma pessoa parte do ponto A. Caminha 3 quilômetros à direita. Vai observando a figura. 1 quilômetro para cima. 2 quilômetros para a esquerda, 1 quilômetro para cima e 1 quilômetro para a esquerda, chegando a um ponto F imaginário. Se ele fizesse um trajeto linear do ponto A ao ponto F, ele teria caminhado no sentido, olha aqui, ele teria caminhado no sentido norte. Alternativa A. Basta você observar aí na lateral, né,
a seta, olha, do norte indicando para cima. Questão 6. Jorge emprestou R$ 1.200 para seu irmão Gabriel, no regime de capitalização simples, a uma taxa de 2% ao mês. Ao final de 6 meses, Gabriel saldou sua dívida com Jorge. Quanto Gabriel pagou para seu irmão Jorge? Vamos relembrar aqui a fórmula do juro simples. Olha, CIT sobre 100, capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos substituir os valores que o exercício nos forneceu. Jorge emprestou R$ 1.200, então o capital de 1.200. A taxa de 2% ao mês, então o valor de I, que é igual a 2. Ao final de 6 meses, então o tempo igual a 6. Substituindo tudo, nós temos aí. Agora, olha, 1.200 dividido por 100 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 6, R$ 144. Queremos saber quanto o Gabriel pagou para o Jorge. Então, o montante é igual ao capital emprestado mais os juros. Ou seja, 1.200 mais 144, que é igual a R$ 1.344. Alternativa A. Questão 7. Em uma rodovia de muito movimento, foram registrados os seguintes índices de congestionamento no período de pico da manhã. A média de congestionamento registrada nesses 5 dias em quilômetros foi. Então, queremos saber a média de congestionamento nesses 5 dias. Então, vamos somar aqui, olha. Na segunda-feira, foram 22 quilômetros. Na terça, 19. Quarta, 12. Quinta, 15. E na sexta-feira, 23. Somando tudo, nós temos aqui 91 quilômetros de congestionamento. Então, a média nesses 5 dias é igual a 91 dividido por 5, ou seja, 18,2 quilômetros, 18 quilômetros e 200 metros. Então, a alternativa correta é a B, entre 18 e 19 quilômetros. Questão 8. Considerando o mesmo modelo, o valor de um automóvel novo é de R$ 30 mil e com 4 anos de uso é de R$ 24 mil. Se o valor desse automóvel em reais é uma função polinomial do primeiro grau do tempo de uso em anos, então o seu valor com 3 anos de uso é. Olha, basta você fazer algumas operações e você já encontrará a solução para o problema. Primeiro, R$ 30 mil, depois de 4 anos ele passa a custar R$ 24 mil. Então, 30 mil tira 24 mil. Nesses 4 anos, a perda foi de R$ 6 mil. R$ 6 mil dividido por 4 anos, perdeu então R$ 1.500 por ano. Queremos saber, com 3 anos de uso, 3 anos de uso vezes R$ 1.500 é igual a R$ 4.500. Então, comprou o carro por R$ 30 mil. Ele depreciou R$ 4.500. Após 3 anos, então, ele estará custando R$ 25.500. A alternativa D. Questão 9. Aninha foi visitar suas amigas. Ela dirigiu seu automóvel do ponto X, onde fica a sua casa, até a casa de Rosali no ponto Y, percorrendo 12 quilômetros. Em seguida, ela dirigiu mais 9 quilômetros até a casa de Milena, no ponto Z, conforme a figura ao lado. Quantos quilômetros Aninha teria percorrido em linha reta se fosse direto de sua casa para a casa de Milena? Observamos na figura um triângulo retângulo. Sabemos as medidas dos catetos e queremos encontrar a medida da hipotenusa, que vamos chamar de x. Então, vamos aplicar aqui o tão conhecido Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Então, temos que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 12 vezes 12, 144, mais 9 vezes 9, 81. 144 mais 81 é igual a 225. Se x ao quadrado é igual a 225, então x é igual à raiz quadrada de 225, que por sua vez é igual a 15. Então, a distância da casa de Aninha até a casa de Milena é igual a 15 quilômetros. Alternativa C. Questão 10. Uma pessoa comprou 5 garrafas de suco de frutas, uma de cada tipo. A tabela mostra o preço de cada garrafa de suco. Sabendo que nessa compra o preço médio de uma garrafa foi R$ 3,80, pode-se concluir que o preço da garrafa de suco de uva é. Então vamos somar aqui, olha, todos os valores das garrafas e vamos chamar a garrafa do suco de uva de X. Somando esses valores, então, nós temos R$ 14,70 mais X. O problema fala que o preço médio de uma garrafa é de R$ 3,80 e foram 5 garrafas. Isto quer dizer que se cada uma dessas garrafas custasse R$ 3,80, o gasto teria sido R$ 19. Com as garrafas de maracujá, laranja, caju e abacaxi, gastou-se R$ 14,70. Então, R$ 14,70 mais quanto que vai dar os R$ 19? Basta você igualar aqui, olha, e fazer x igual a 19 menos R$ 14,70. Então, a garrafa do suco de uva custou R$ 4,30. Alternativa C. Questão 11. Em alguns países de língua inglesa, ainda é utilizada a escala de temperatura proposta em 1724 pelo físico holandês Daniel Fahrenheit. Nela, as temperaturas são dadas em graus Fahrenheit e representadas pelo símbolo F. A função que transforma graus Fahrenheit em graus Celsius, C, é y igual a 1,8x mais 32, onde y e x são, respectivamente, as temperaturas em Fahrenheit e Celsius. A temperatura que corresponde em graus Celsius a 104 graus Fahrenheit é. Vamos copiar aqui então a função. Olha, y é a temperatura em Fahrenheit e nós temos ali 104 graus Fahrenheit. Então vamos substituir aqui. Agora vamos passar 32 para o primeiro membro e ele se tornará negativo. 104 menos 32 é igual a 72. Olha, 72 é igual a 1,8x, é o mesmo que 1,8x igual a 72. Passando então 1,8 para o segundo membro dividindo, teremos que x é igual a 40. Alternativa A. Questão 12. Um vagão de um trem de carga tem a seguinte capacidade: ou carrega 400 sacos de trigo, ou carrega 3.200 caixas de sapato. Se dentro desse vagão já estão 256 sacos de trigo, então ainda há espaço suficiente para uma quantidade de caixas de sapato igual a... Olha, se a quantidade de 400 sacos corresponde a 3.200 caixas, então um saco equivale a quantas caixas? 3.200 dividido por 400 é igual a 8 caixas. Agora, lá dentro do vagão já tem 256 sacos de trigo e lá cabem 400 sacos. Então, 400 sacos. Tira esses 256 sacos, ainda há espaço para 144 sacos. Como um saco corresponde a 8 caixas, então 144 vezes 8 é igual
a 1.152 caixas de sapato. A alternativa C. Questão 13. O segundo elemento de uma sequência aritmética é 328 e o 10º elemento é o 312. Logo, a soma dos 15 primeiros elementos dessa sequência é igual a... Aqui nós temos um exercício, então, de progressão aritmética. Para isso, nós precisamos saber a fórmula, né? A fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Os dados do exercício. O segundo elemento, A2, é igual a 328. E o 10º elemento, A10, é igual a 312. Observem que na fórmula da soma, nós precisamos do primeiro e do último elemento. A1 é o primeiro elemento, a n é o último, n é a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de termos da PA. Então, nós não temos o A1 e nós sabemos que são 15 elementos. E também não temos o A15. Agora, para você calcular o A1 e o A15, você precisa saber qual é a razão dessa PA. Então, nós vamos utilizar a fórmula aqui e os valores do A2 e do A10 para encontrarmos a razão. Então, o nosso AN será o A10. Nós não temos o A1, então vamos colocar A2. Observe que a razão é n menos 1. E o n ali, o nosso n é 10. E o nosso A1 ele está sendo substituído por A2. Então, você faz 10 menos 2, que é igual a 8. Então, 8R. Tá? Então, essa vai ser a nossa formulazinha aqui, olha. A10 é igual a 2 mais 8R, porque 2 mais 8 é igual a 10. Agora, vamos substituir os valores. A10, que é 312, o A2, 328, mais 8R. Passando 328 para o primeiro membro, ele ficará negativo. 312 menos 328 é igual a negativo 16. Então, negativo 16 é igual a 8R. Olha, 8 vezes quanto que dá negativo 16? Basta dividir negativo 16 por 8. Assim, R, que é a razão, será igual a negativo 2. Já sabemos, então, que a razão é negativo 2. Agora, vamos calcular o A1. A1 é o primeiro termo, ou seja, aquele que vem antes do A2. Então, o A1 será o A2 menos a razão. Olha, 328 menos negativo 2 vai ficar 328 mais 2, ou seja, 330. Calcularemos agora o A15. O que é o A15? A15 é o A1 mais 14R, porque, olha, 1 mais 14 é igual a 15. A1 é igual a 330, mais 14 vezes a razão, que é negativo 2. 14 vezes negativo 2 é igual a negativo 28. 330 menos 28 é igual a 302. Agora, vamos para a fórmula da soma. Então, a soma, olha, A1 mais AN. Então, 330 mais 302 vezes N. Lembra que são os 15 primeiros elementos. Então, N é igual a 15, né? Sobre 2. 330 mais 302 é igual a 632. Então, 632 vezes 15 sobre 2. Podemos multiplicar e depois dividir por 2, ou podemos também, olha, simplificar aqui. 632 dividido por 2 é igual a 316, que multiplicado por 15 dá um total de 4.740. Alternativa B. Questão 14. Carlos, Cláudia e seus 3 filhos vão ocupar 5 poltronas de um cinema dispostas em sequência, como mostra o esquema. O número de maneiras diferentes que eles podem fazer isso, de modo que nenhum dos 3 filhos ocupem as poltronas das duas extremidades, 1 e 5, é igual a... Então, vejam, a poltrona 1 ela pode ser ocupada pelo pai e a poltrona 5 pela mãe. Os filhos ocuparão as 3 poltronas entre o pai e a mãe. São 3 filhos. Então, olha, nessa poltrona pode sentar qualquer um dos 3 filhos.
Se um deles já sentou aí, aqui podem sentar um dos outros dois. Se dois já estão sentados, aqui só resta um. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Acontece que o pai e a mãe podem trocar de lugar. E aqui no centro nós temos então 3 possibilidades para a primeira poltrona, 2 para essa segunda e 1 para essa daqui. Ou seja, também temos 6 possibilidades. 6 mais 6 é igual a 12 possibilidades. Ou então, olha, você já sabe que ali, na primeira situação, foram 6 possibilidades. Trocando o pai de lugar com a mãe, bastava multiplicar por 2 e a alternativa B. Questão 15. Um pedreiro usou 2.000 azulejos quadrados e iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida em centímetros do lado de cada azulejo? Pessoal, primeiramente você deve notar que a parede está em metros quadrados e você quer saber a medida do lado do azulejo em centímetros. Então, para facilitar nossos cálculos, nós vamos trabalhar também em centímetros quadrados. Então, vamos relembrar. Como transformar metros quadrados em centímetros quadrados? Olha, aqui eu tenho um quadrado e as medidas dele são 1 metro por 1 metro. Então, esta área será 1 metro quadrado, né? E 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro vezes 1 metro é 1 metro quadrado. E esse 1 metro quadrado vai ser o mesmo que 100 centímetros vezes 100 centímetros, que é igual a 10.000 centímetros quadrados. Se 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, então 45 metros quadrados vezes 10.000 é igual a 450.000 centímetros quadrados. Como foram 2.000 azulejos, então 450.000 dividido por 2.000, vamos simplificar aqui, olha, dividindo por 1.000, teremos 450 dividido por 2, que é igual a 225 centímetros quadrados. Essa é a área de cada azulejo. Vamos colocar agora aqui, então, um azulejo. A área dele é 225 centímetros quadrados. Então, quanto mede o lado? Para você calcular a medida deste lado, basta calcular a raiz quadrada de 225. Qual é o número que ele vezes ele dá 225? Esse número é 15. 15 centímetros, então, é a medida do lado do azulejo. A alternativa C. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!